Resumo do livro A Mágica de Pensar Grande, autor David Josh Schwartz, que ficou mundialmente conhecido principalmente por este livro, um clássico absoluto do desenvolvimento pessoal. Abaixo está a relação das principais obras dele, organizadas do mais lido para o menos lido. Relação pela popularidade. 1. A Mágica de Pensar Grande, disparado o mais lido. 2. A Magia do Pensamento Orientado para Metas. 3. O Poder da Liderança Positiva. 4. Pense e viva com grandeza. Se você quer crescer na vida, conquistar mais espaço, mais respeito e resultados maiores, o livro A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, é um verdadeiro divisor de águas. Essa obra parte de uma ideia simples e poderosa. Não é o seu talento, nem a sua inteligência, nem o seu diploma que determinam o tamanho do seu sucesso. É o tamanho do seu pensamento. O autor afirma com clareza: acredite que você pode e você já está no meio do caminho. Logo nas primeiras páginas, ele confronta uma crença limitante comum entre os homens, a ideia de que é preciso ser extraordinariamente brilhante para vencer. Schwartz rebate isso dizendo: o sucesso não depende de genialidade, mas de atitude. O livro convida você a assumir uma postura mental diferente diante da vida, do trabalho e das oportunidades. Ele ensina que pensar pequeno limita a vida, pensar grande expande as possibilidades. A ação cura o medo. Você é aquilo que acredita ser. Ao longo da obra, o autor mostra como desenvolver confiança verdadeira, eliminar desculpas, parar de se subestimar e agir com coragem estratégica. Ele reforça que homens comuns alcançam resultados extraordinários quando aprendem a controlar seus pensamentos e direcioná-los para o crescimento. Este não é apenas um livro sobre ambição. É um manual prático para fortalecer sua mentalidade, ampliar sua visão e construir uma vida proporcional ao tamanho dos seus sonhos. Se você está pronto para parar de jogar pequeno e assumir o protagonismo da sua própria história, este resumo vai te mostrar os principais princípios que podem transformar sua forma de pensar e, consequentemente, seus resultados. Capítulo 1. Acredite que você pode ter sucesso e você terá. No primeiro capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, a mensagem é direta e confrontadora. O tamanho do seu sucesso será determinado pelo tamanho da sua crença. Ele começa desmontando um mito muito comum entre os homens: a ideia de que sucesso é resultado de inteligência fora da curva, sorte ou conexões privilegiadas. Schwartz afirma que a maioria das pessoas bem-sucedidas não é mais inteligente que a média. A diferença está na forma como pensam. Uma das frases centrais do capítulo é: acredite que você pode ter sucesso e você terá. Aqui está o ponto-chave. A mente funciona como um mecanismo de confirmação. Se você acredita que consegue, sua mente começa a buscar soluções. Se acredita que não consegue, ela passa a criar justificativas. O autor reforça: o sucesso não requer superinteligência. A crença libera poder. Ele explica que quando você realmente acredita na própria capacidade, seu comportamento muda. Você age com mais firmeza, fala com mais segurança, toma decisões com mais coragem, e o mundo responde a essa postura. O perigo da descrença. Schwartz alerta para uma armadilha silenciosa, a autossabotagem disfarçada de realismo. Frases como: isso não é para mim, não tenho capacidade suficiente. Outros são mais preparados. Segundo ele, esse tipo de pensamento instala um vírus mental que enfraquece sua ação
antes mesmo de você tentar. Outra frase marcante do capítulo: você é aquilo que pensa ser. Ou seja, sua identidade prática nasce das suas crenças internas. Como fortalecer a crença? O autor sugere atitudes práticas. Eliminar pensamentos negativos imediatamente. Substituir dúvidas por afirmações fortalecedoras. Andar e agir como alguém que já está crescendo. Evitar ambientes que alimentam pessimismo. Ele deixa claro que confiança não é arrogância, mas sim a convicção silenciosa de que você é capaz de aprender, evoluir e vencer. A mensagem central para você: se você quer crescer profissionalmente, financeiramente ou pessoalmente, o primeiro passo não é externo, é interno. Antes de mudar resultados, você precisa mudar sua crença. Schwartz resume a essência do capítulo em uma ideia poderosa: pense em sucesso, não em fracasso, porque o homem que acredita que pode, age, e o homem que age consistentemente, inevitavelmente avança. Capítulo 2: Cure-se da desculpite, a doença do fracasso. No segundo capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David Josh Schwartz, o autor apresenta um conceito forte e direto: a desculpite, a doença do fracasso. Ele explica que a maioria dos homens não fracassa por falta de capacidade, mas por excesso de desculpas. São justificativas aparentemente razoáveis que, no fundo, servem para proteger o ego e evitar a ação. Uma das frases centrais do capítulo é: a doença do fracasso é chamada desculpite. Schwartz mostra que as desculpas mais comuns se encaixam em 4 categorias principais. 1. A desculpa da saúde. Eu faria, mas estou cansado. Minha saúde não ajuda. O autor alerta que muitas vezes não é o corpo que limita, é a mente. Ele afirma: quanto mais você fala de um problema, maior ele se torna. Ele não ignora problemas reais, mas critica o hábito de usar pequenas limitações como justificativa permanente para não agir. 2. A desculpa da inteligência. Não sou inteligente o suficiente. Outros são mais preparados. Schwartz confronta isso de forma direta. O sucesso não depende de quão inteligente você é, mas de como você usa sua inteligência. Ele reforça que pensar grande é mais importante do que ter um QI alto. Muitos homens medianos em termos acadêmicos superam gênios porque agem com confiança e constância. 3. A desculpa da idade. Sou muito jovem. Já estou velho demais para isso. Ele responde com clareza: nunca é cedo demais, nem tarde demais para começar a crescer. A idade vira desculpa quando falta decisão. 4. A desculpa da sorte. Ele teve sorte. Não tive as mesmas oportunidades. Schwartz desmonta esse argumento dizendo: a sorte favorece quem age. Ele ensina que homens de sucesso criam oportunidades porque estão em movimento constante. A mensagem central para você, o capítulo 2, é um chamado à responsabilidade. Enquanto você alimentar desculpas, continuará parado. No momento em que elimina justificativas, você assume o controle. Schwartz deixa uma orientação prática poderosa. Examine suas desculpas cuidadosamente e você descobrirá que elas não passam de invenções. Se você quer crescer de verdade, precisa vigiar seus próprios pensamentos e cortar qualquer narrativa interna que diminua seu potencial, porque no fim das contas, a pessoa que para de se justificar começa a evoluir. Capítulo 3: Construa confiança e destrua o medo. No terceiro capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, a conversa fica ainda mais direta. O medo é o maior sabotador do seu crescimento, e ele pode ser vencido.
Schwartz afirma que praticamente todo homem carrega medos silenciosos: medo de fracassar, medo de parecer incapaz, medo de ser rejeitado, medo de se expor. O problema não é sentir medo. O problema é permitir que ele paralise sua ação. Uma das frases-chave do capítulo é: a ação cura o medo. Ele explica que o medo se alimenta da inércia. Quanto mais você adia uma decisão, mais ela parece assustadora. Quanto mais você enfrenta, menor ela se torna. O medo da rejeição. Muitos homens deixam de pedir uma promoção, iniciar um projeto ou abordar uma oportunidade por medo de ouvir um não. Schwartz ensina que faça aquilo que você teme e o medo desaparecerá. Confiança não nasce antes da ação, ela nasce depois que você age. O medo da exposição. Falar em público, assumir liderança, dar opinião, tudo isso gera desconforto. O autor orienta que você pratique pequenas ações de coragem diária. Cada pequena vitória fortalece sua identidade. Ele reforça: a confiança é construída através da prática. O método para construir autoconfiança. Schwartz sugere atitudes práticas: isolar o medo e identificá-lo claramente. Tomar ação imediata, mesmo que pequena. Manter postura física de confiança. Andar firme, olhar direto, falar com clareza. Evitar pensamentos autodepreciativos. Ele deixa claro que a postura externa influencia o estado interno. Quando você age como um homem seguro, sua mente começa a se alinhar com esse comportamento. A mensagem central para você. O capítulo 3 é um convite à coragem prática. Não espere se sentir totalmente pronto. Não espere o medo desaparecer sozinho. Schwartz resume essa ideia em um princípio forte: pensar em fracasso cria fracasso. Pensar em sucesso cria sucesso. O medo diminui quando você decide avançar apesar dele. Pessoas que crescem não são as que não sentem medo, são as que agem mesmo sentindo. Capítulo 4. Como pensar grande. No quarto capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, você aprende algo essencial. Pensar grande é uma decisão consciente, não é talento, não é sorte, é escolha. Schwartz explica que muitas pessoas limitam a própria vida porque limitam o próprio pensamento. Elas falam pequeno, pedem pequeno, esperam pouco e recebem exatamente isso. Uma das frases centrais do capítulo é: pense grande e seus resultados crescerão. Ele mostra que o pensamento grande influencia tudo: sua linguagem, suas metas, sua postura e até a forma como os outros o enxergam. Use palavras grandes. O autor ensina que a forma como você fala molda sua mentalidade. Evite expressões negativas e reducionistas. Em vez de dizer é difícil, diga é um desafio. Em vez de isso não vai dar certo, pense como posso fazer isso dar certo? Ele afirma: a linguagem molda o pensamento. Pessoas que crescem falam sobre possibilidades, não sobre obstáculos. 2. Visualize o que quer se tornar. Schwartz orienta que você se veja na posição que deseja ocupar. Se quer liderar, pense como líder. Se quer prosperar, haja como alguém que está crescendo. Ele reforça: veja-se fazendo o que deseja fazer. Quando você se enxerga maior, começa a agir de forma compatível com essa visão. 3. Valorize-se. Outro ponto forte do capítulo é a autoestima prática. O autor declara: você é mais importante do que imagina. Quando você reconhece seu valor, para de aceitar migalhas, seja em relacionamentos, trabalho ou oportunidades. Pensar grande também significa não se diminuir para caber em ambientes pequenos. 4. Expanda sua visão.
Pessoas que pensam pequeno focam apenas no problema imediato. Pessoas que pensam grande enxergam o cenário completo. Schwartz ensina que você deve perguntar constantemente: qual é a melhor forma de fazer isso? Como posso melhorar? O que faria se soubesse que não posso falhar? Essas perguntas expandem sua mentalidade. A mensagem central para você: pensar grande não é arrogância, é recusar-se a viver abaixo do seu potencial. O capítulo 4 deixa claro que seu crescimento começa no momento em que você decide ampliar sua visão, suas palavras e suas expectativas. Porque, como Schwartz ensina ao longo do livro, grandes pensamentos atraem grandes resultados. Se você elevar seu padrão mental, sua vida começará a acompanhar esse novo nível. Capítulo 5: Como pensar e sonhar de forma criativa. No quinto capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, a mensagem é clara. Você não cresce repetindo o que todo mundo faz. Você cresce pensando melhor. Schwartz explica que criatividade não é dom artístico, é capacidade de encontrar soluções. É treinar a mente para perguntar: como posso fazer melhor? Em vez de aceitar o padrão comum. Uma das frases-chave do capítulo é: acredite que pode fazer melhor e sua mente encontrará os caminhos. Aqui está o ponto central. Quando você acredita que existe uma forma superior de agir, sua mente começa a trabalhar a seu favor. 1. Elimine o pensamento de não dá. O autor alerta que frases como sempre foi assim, não tem como melhorar, isso é impossível, bloqueiam a criatividade. Ele reforça: quando você acredita que algo é impossível, sua mente para de procurar soluções. Homens que crescem são aqueles que questionam o padrão e procuram novas abordagens. 2. Faça perguntas certas. Schwartz ensina que perguntas ampliam a inteligência prática. Em vez de perguntar: por que isso acontece comigo? Pergunte: o que posso fazer para melhorar? Qual é a solução mais inteligente? Quem já resolveu algo parecido? Ele afirma: perguntas criam respostas. A qualidade da sua vida é influenciada pela qualidade das perguntas que você faz. 3. Busque ideias fora do seu círculo. Outro ponto forte do capítulo é a importância de ampliar referências, conversar com pessoas produtivas, observar líderes, estudar estratégias diferentes. Tudo isso alimenta sua capacidade criativa. Schwartz sugere que você não aceite limitações impostas pelo ambiente. Se você convive apenas com pessoas que reclamam, sua visão encolhe. Se convive com pessoas que buscam soluções, sua visão expande. 4. Haja sobre as ideias. Ideias sem ação não geram resultado. O autor deixa claro: ideias são valiosas apenas quando colocadas em prática. Criatividade real não está em imaginar muito, mas em executar diferente. A mensagem central para você: pensar de forma criativa é assumir responsabilidade por melhorar sua realidade, é parar de culpar circunstâncias e começar a buscar alternativas. O capítulo 5 ensina que sua mente é uma ferramenta poderosa, mas ela só trabalha a seu favor quando você acredita que pode fazer melhor. Pessoas comuns repetem, pessoas que crescem questionam, ajustam e executam. Capítulo 6. Você é aquilo que pensa ser. No sexto capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, a mensagem é profunda e direta. Sua autoimagem define seus resultados. Schwartz explica que cada pessoa
carrega dentro de si uma fotografia mental de quem acredita ser, e essa imagem interna determina quanto você ganha, como você se posiciona, o respeito que impõe, as oportunidades que aceita ou recusa. Uma das frases centrais do capítulo é: você é aquilo que pensa ser. Se você se enxerga como alguém comum e limitado, suas ações serão limitadas. Se vê como alguém em crescimento, capaz e valioso, sua postura muda e o mundo responde a essa mudança. 1. A importância da autoimagem. O autor mostra que ninguém supera a própria autoimagem. Você não age acima daquilo que acredita merecer. Ele afirma: para aumentar seus resultados, aumente sua autoestima. Isso não é arrogância, é reconhecer seu valor e agir de acordo com ele. 2. Valorize-se primeiro. Schwartz ensina que o respeito começa internamente. Se você não se valoriza, transmite insegurança. Se você se posiciona com firmeza, transmite autoridade. Ele reforça: as pessoas avaliam você pela forma como você se avalia. Por isso, postura, linguagem e atitude contam. A forma como você anda, fala e se apresenta comunica sua identidade antes mesmo das palavras. 3. Pare de se diminuir. O capítulo alerta contra o hábito de se autodepreciar com frases como: não sou tão bom quanto ele. Isso não é para mim. Não estou preparado. Esses pensamentos reforçam uma identidade fraca. Schwartz sugere substituir autocríticas destrutivas por afirmações construtivas e ações coerentes com a versão da pessoa que você deseja se tornar. 4. Expanda sua identidade. Se você quer crescer, precisa começar a agir como alguém que já está crescendo. Isso significa aceitar responsabilidades maiores, buscar ambientes mais desafiadores, falar com mais convicção, tomar decisões com mais firmeza. Ele deixa implícito um princípio poderoso: comportamento molda a identidade, tanto quanto identidade molda comportamento. A mensagem central para você. O capítulo 6 é um convite à elevação pessoal. Seu crescimento começa quando você decide parar de se ver pequeno. Quando você ajusta sua autoimagem, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seus resultados acompanham. Porque, como Schwartz ensina, pense grande sobre você mesmo. Se você elevar a visão que tem de si, sua vida começará a refletir essa nova identidade. Capítulo 7. Gerencie seu ambiente. Vá em primeira classe. No 7º capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, você aprende uma verdade estratégica. Seu ambiente molda sua mentalidade, e sua mentalidade molda seus resultados. Schwartz afirma que ninguém cresce sozinho. Você é influenciado diariamente pelas pessoas com quem convive, pelas conversas que escuta e pelos padrões que aceita como normais. Uma das frases centrais do capítulo é: vá em primeira classe, é menos lotado. Essa frase simboliza a decisão de se posicionar em ambientes de crescimento, onde há mais visão, mais ambição e menos negatividade. 1. Afaste-se de ambientes negativos. O autor alerta para o perigo de conviver com pessoas que reclamam o tempo todo, criticam quem tenta crescer, enxergam apenas dificuldades. Ele explica que esse tipo de influência encolhe sua visão. Outra frase forte do capítulo é: evite pessoas pequenas. Isso não significa desprezar ninguém, mas evitar absorver mentalidades limitadas. 2. Escolha conviver com pessoas que crescem. Pessoas que avançam procuram ambientes que os desafiem. Eles se aproximam de pessoas que pensam grande, assumem responsabilidades,
buscam soluções, falam sobre progresso. Schwartz ensina que a convivência com pessoas ambiciosas eleva naturalmente seus padrões. 3. Torne-se você também um ambiente positivo. Não basta escolher bem suas influências. Você também precisa ser uma influência construtiva. Ele sugere elogiar mais, incentivar mais, falar de oportunidades, evitar fofocas e críticas destrutivas, porque liderança começa na postura. 4. Eleve seus padrões. Vá em primeira classe. Também significa elevar suas próprias expectativas. Isso envolve cuidar da aparência, falar com confiança, agir com profissionalismo, buscar qualidade em tudo o que faz. Schwartz deixa claro que padrão atrai padrão. A mensagem central para você, se você quer crescer, precisa decidir em que classe está vivendo mentalmente. Ambientes pequenos produzem resultados pequenos. Ambientes elevados estimulam crescimento. O capítulo 7 é um chamado para você assumir o controle das suas influências e escolher conviver com aquilo que fortalece sua visão. Porque, no final das contas, pessoas que pensam grande escolhem ambientes grandes. Capítulo 8. Faça das suas atitudes suas aliadas. No 8º capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David Joy Schwartz, a mensagem é estratégica. Suas atitudes falam antes das suas palavras e determinam até onde você vai chegar. Schwartz mostra que talento sem atitude correta não sustenta crescimento. Já uma atitude positiva, disciplinada e construtiva abre portas mesmo para quem está começando. Uma das ideias centrais do capítulo é: as atitudes são mais importantes que os fatos. Ou seja, não é o que acontece com você que define seu resultado, mas como você reage ao que acontece. Uma atitude em relação às pessoas. O autor enfatiza que pessoas que crescem desenvolvem respeito genuíno pelos outros. Eles valorizam, escutam, incentivam. Ele ensina que faça as pessoas se sentirem importantes. Essa postura fortalece relacionamentos, liderança e influência. Pessoas inseguras competem, pessoas seguras constroem. 2. A atitude em relação ao trabalho. Schwartz destaca que trabalhar apenas pelo salário limita sua visão. Trabalhar para crescer, aprender e gerar valor amplia suas oportunidades. Ele reforça: dê sempre mais do que o esperado. Essa atitude cria reputação e reputação gera oportunidades. 3. Atitude em relação a você mesmo. Sua postura interna influencia sua energia diária. Reclamar desgasta, assumir responsabilidade fortalece. O autor orienta substituir pensamentos negativos por decisões práticas. Ele transmite a ideia de que uma atitude positiva torna qualquer tarefa mais leve. Isso não significa ignorar problemas, mas escolher enfrentá-los com postura construtiva. 4. Desenvolva atitudes que impulsionam crescimento. Schwartz sugere cultivar entusiasmo, gratidão, respeito, disciplina, mentalidade de solução. Porque atitudes moldam hábitos e hábitos moldam resultados. A mensagem central para você. O capítulo 8 ensina que sua atitude é um ativo invisível, mas poderoso. Ela define como as pessoas reagem a você. Ela define como você reage aos desafios. Ela define sua consistência. Pessoas que pensam grande não apenas acreditam grande, eles agem grande. E isso começa com a decisão diária de manter atitudes alinhadas com o tipo de pessoa que você quer se tornar. Capítulo 9. Pense certo em relação às pessoas. No 9º capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz,
você aprende uma habilidade decisiva para crescer: saber lidar com pessoas de forma inteligente. Schwartz deixa claro que grande parte do sucesso de uma pessoa não depende apenas de competência técnica, mas da capacidade de influenciar, inspirar e construir bons relacionamentos. Uma das ideias centrais do capítulo é: o sucesso depende de apoio. Ninguém cresce sozinho. Você precisa de pessoas, clientes, parceiros, equipe, líderes, e a forma como você pensa sobre elas determina como elas reagem a você. 1. Pare de criticar, comece a compreender. O autor alerta que criticar constantemente enfraquece sua influência. Pessoas que crescem procuram entender antes de julgar. Ele transmite um princípio importante: procure o que há de bom nas pessoas. Quando você treina sua mente para enxergar qualidades, passa a se relacionar com mais equilíbrio e respeito. 2. Faça as pessoas se sentirem importantes. Schwartz reforça um conceito poderoso: faça as pessoas se sentirem importantes. Isso significa escutar com atenção, reconhecer esforços, valorizar contribuições, demonstrar respeito sincero. Pessoas inseguras diminuem os outros. Pessoas fortes elevam os outros. 3. Pratique o elogio sincero. O autor explica que elogio verdadeiro fortalece relações e cria cooperação. Ele sugere substituir críticas impulsivas por incentivo estratégico. Isso não é manipulação, é liderança. 4. Adote a perspectiva positiva. Schwartz orienta que você pense em termos de colaboração, não de confronto. Ao lidar com conflitos, pergunte: como posso melhorar essa relação? Qual é a solução mais construtiva? Ele reforça que postura gera resposta. Se você trata alguém com respeito, a chance de reciprocidade aumenta. A mensagem central para você. O capítulo 9 ensina que pensar grande inclui pensar corretamente sobre as pessoas. Sua influência aumenta quando você valoriza, você escuta, você reconhece, você lidera pelo exemplo. Porque, como o autor demonstra ao longo do capítulo, crescimento verdadeiro envolve pessoas. Pessoas que pensam grande constroem pontes, não muros. Capítulo 10. Adquira o hábito da ação. No 10º capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, a mensagem é direta e decisiva. Pensar grande só produz resultados quando você age. Até aqui, o livro trabalhou crença, atitude, ambiente, relacionamentos e autoimagem. Agora, Schwartz mostra que tudo isso perde força se você não desenvolver o hábito da ação. Uma das frases centrais do capítulo é: a ação cura o medo. Ele reforça que a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por excesso de espera. Espera pelo momento perfeito, espera por mais preparo, espera por mais segurança, mas o momento perfeito raramente chega. A armadilha da procrastinação. Schwartz alerta para o perigo de pensar demais e agir de menos. O excesso de análise gera insegurança. Ele transmite a ideia de que ideias têm valor apenas quando executadas. Conhecimento sem ação não produz crescimento. 2. Comece antes de se sentir pronto. O autor ensina que confiança não precede a ação. Ela nasce da ação. Muitas pessoas acreditam que precisam estar 100% preparados para iniciar um projeto, pedir uma promoção ou assumir uma liderança. Mas o progresso acontece no movimento. Ele reforça o princípio: faça agora. A disciplina de agir rapidamente diferencia quem avança de quem apenas planeja. 3. Quebre a inércia com pequenos passos. Schwartz
sugere que, quando uma tarefa parecer grande demais, você a divida em pequenas ações imediatas. A primeira ação cria impulso. O impulso gera continuidade. A continuidade constrói resultado. 4. Decisão é poder. Outro ponto forte do capítulo é a importância de decidir com firmeza. Pessoas indecisas desperdiçam energia mental. Schwartz demonstra que líderes tomam decisões com base nas informações disponíveis e ajustam no caminho, em vez de paralisar esperando certezas absolutas. A mensagem central para você. O capítulo 10 é um chamado à execução. Pensar grande é fundamental. Acreditar é essencial. Mas agir é o que transforma potencial em resultado. Pessoas que crescem desenvolvem o hábito de agir mesmo diante da dúvida. Eles entendem que o movimento cria clareza, porque no fim das contas, sucesso não é apenas sobre o que você pensa, é sobre o que você faz consistentemente. Capítulo 11. Transforme a derrota em vitória. No 11º capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, a lição é madura e poderosa. O fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do caminho. Schwartz mostra que toda pessoa que realiza algo significativo enfrenta erros, rejeições e quedas. A diferença está em como ela interpreta esses momentos. Uma das frases centrais do capítulo é: aprenda com seus erros. Pessoas comuns se culpam, desanimam ou desistem. Pessoas que pensam grande analisam, ajustam e seguem em frente. 1. Pare de se condenar. O autor alerta que ficar remoendo falhas enfraquece sua confiança. Ele sugere que você trate o erro como informação, não como sentença. Ele transmite um princípio forte. A derrota é um estado de espírito. Se você decide que perdeu, perdeu. Se decide aprender, evoluiu. 2. Busque a lição escondida. Cada erro contém um ensinamento. Pergunte a si mesmo: o que isso está me ensinando? O que posso fazer diferente da próxima vez? Onde posso melhorar? Schwartz reforça que a análise construtiva transforma tropeços em estratégia. 3. Não confunda fracasso com identidade. Errar não faz de você um fracassado. Faz de você alguém em processo. O autor demonstra que pessoas que crescem mantêm a autoestima intacta, mesmo após falhas. Eles separam comportamento de identidade. 4. Use a frustração como combustível. Schwartz sugere transformar decepções em motivação. Em vez de desanimar, use o desconforto como energia para melhorar desempenho e preparo. Ele deixa claro que sucesso duradouro exige resiliência. A mensagem central para você. O capítulo 11 ensina que derrotas são inevitáveis. Permanentes, não. A pessoa que pensa grande não foge do erro. Ela o utiliza. Quando você aprende a transformar falhas em aprendizado, elimina o medo de tentar. E quando elimina o medo de tentar, amplia drasticamente suas possibilidades. Porque, como o autor demonstra ao longo do capítulo, vitória não é a ausência de erros, é a capacidade de continuar. Capítulo 12. Use metas para ajudá-lo a crescer. No último capítulo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, a mensagem é clara e estratégica. Ninguém cresce por acaso. Crescimento exige metas definidas. Schwartz afirma que viver sem metas é como viajar sem destino. Você pode até se movimentar, mas não chega a lugar algum de forma intencional. Uma das ideias centrais do capítulo é: metas dão direção ao pensamento. Quando você estabelece objetivos claros, sua mente começa a trabalhar com foco. Decisões ficam mais fáceis, prioridades ficam evidentes.
Distrações perdem força. 1. Tenha metas de longo prazo. O autor orienta que você pense no tipo de pessoa que deseja ser daqui a 5, 10 ou 20 anos. Não apenas financeiramente, mas em caráter, liderança, influência e realização pessoal. Ele reforça o princípio: pense grande sobre seu futuro. Metas grandes expandem sua visão. Metas pequenas mantêm você confortável e limitado. 2. Divida em metas menores. Schwartz explica que grandes objetivos precisam ser quebrados em etapas práticas. Sem ação organizada, metas viram apenas desejos. Pergunte-se: qual é o próximo passo? O que preciso fazer esta semana? Que habilidade preciso desenvolver? Metas trazem clareza operacional. 3. Escreva seus objetivos. O autor recomenda colocar metas no papel. Quando você escreve, transforma intenção em compromisso. Ele sugere revisar suas metas regularmente para manter o foco e ajustar estratégias. 4. Faça suas metas trabalharem para você. Schwartz ensina que metas devem inspirar, não pressionar de forma negativa. Elas devem servir como combustível diário. Ele transmite a ideia de que crescimento é um processo contínuo. A pessoa que pensa grande nunca para de evoluir. A mensagem central para você. O capítulo 12 encerra o livro reforçando que mentalidade precisa de direção. Crença sem meta é vaga. Ação sem meta é dispersa. Esforço com meta é estratégico. Quando você decide onde quer chegar, começa a agir com propósito. E a pessoa que age com propósito não vive por circunstância, vive por decisão. Conclusão. A decisão de pensar maior. Ao longo de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, você percebe que sucesso não é um privilégio reservado para poucos. É uma construção mental e prática acessível a qualquer pessoa que decida elevar seus padrões. O livro não fala apenas sobre ambição. Ele fala sobre identidade, atitude e responsabilidade. Desde o início, a mensagem é clara. Acredite que você pode ter sucesso e você terá. Essa crença é o ponto de partida, mas ela precisa ser acompanhada de ação. A ação cura o medo. Schwartz mostra que o verdadeiro limite não está no ambiente, na idade ou na sorte. Está na forma como você pensa sobre si mesmo. Por isso, ele reforça: você é aquilo que pensa ser. Ao eliminar desculpas, fortalecer sua autoimagem, escolher bons ambientes, desenvolver atitudes positivas, agir com consistência e estabelecer metas claras, você começa a construir uma mentalidade de crescimento permanente. Outro princípio que ecoa ao longo da obra é: pense em sucesso, não em fracasso. Porque seus pensamentos direcionam suas decisões moldam seus hábitos, e seus hábitos constroem seu destino. A grande conclusão do livro é simples e poderosa. Pensar grande não é exagero, é estratégia. Quando você amplia sua visão, expande suas ações. Quando expande suas ações, aumenta seus resultados. No fim das contas, o que David J. Schwartz deixa claro é que o tamanho da sua vida será proporcional ao tamanho do seu pensamento. A pergunta final não é se você pode crescer, é se você está disposto a parar de pensar pequeno. Os ensinamentos de A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz, aparecem claramente na trajetória de várias figuras públicas que decidiram pensar maior do que suas circunstâncias. Vou citar alguns exemplos bem concretos. Elon Musk, princípio aplicado.
pensar grande e agir apesar do medo, Musk não pensou em criar apenas uma empresa lucrativa. Ele pensou em revolucionar pagamentos digitais, popularizar carros elétricos, colonizar Marte. Isso é literalmente o princípio de Schwartz. Pense grande e seus resultados crescerão. Ele também enfrentou quase falência em empresas como Tesla e SpaceX, aplicando outro princípio do livro: transforme a derrota em vitória. 2. Oprah Winfrey. Princípio aplicado: autoimagem e atitude. Oprah veio de uma infância extremamente difícil. Poderia ter adotado a mentalidade de vítima. Em vez disso, construiu uma autoimagem forte. Ela aplicou claramente: você é aquilo que pensa ser. Ela se posicionou como referência, autoridade e influência. Sua atitude diante das pessoas, valorizando histórias, escutando genuinamente, reflete o princípio: faça as pessoas se sentirem importantes. 3. Michael Jordan. Princípio aplicado: transformar fracasso em combustível. Jordan foi cortado do time de basquete na adolescência. Poderia ter desistido, mas aplicou o princípio do capítulo 11. Aprenda com seus erros. Ele treinava obsessivamente. Não se via como limitado, aplicando o princípio da autoimagem elevada. 4. Nelson Mandela. Princípio aplicado: atitude e grandeza emocional. Mandela passou 27 anos preso. Saiu sem espírito de vingança. Isso é domínio de atitude. É pensar grande até no caráter. Ele viveu o princípio: as atitudes são mais importantes que os fatos. Ele não controlava a prisão, mas controlava sua resposta. 5. Silvio Santos. Princípio aplicado: ambiente e ação. Começou como camelô. Pensou grande, agia constantemente, aplicou. A ação cura o medo. Metas dão direção ao pensamento. Ele não esperou estar pronto. Foi fazendo. O padrão entre todos eles. Percebe algo em comum? Nenhum deles. Começou com condições perfeitas. Esperou segurança total. Se definiu por fracassos. Eles aplicaram exatamente os pilares do livro: crença forte, autoimagem elevada, ambiente estratégico, ação constante, metas claras, aprendizado com erros.